Boa tarde, amigos. Recebemos com muita honra o desembargador Isaías Lins, que é um baiano que se apaixonou por Pernambuco e não saiu mais daqui, entrou na carreira jurídica e chegou a desembargador. Por que o senhor trocou a Bahia por Pernambuco? Eu troquei Sergipe, o senhor trocou a Bahia. Olha, na verdade, eu não troquei para a Bahia. Na verdade, eu voltei a Pernambuco, as minhas origens, porque a minha família é pernambucana. Então, na verdade, enquanto meus pais foram para lá, tenho 2 irmãos que são pernambucanos também, mas eu nasci por acaso lá na Bahia, mas estou de volta às origens. Nasceu por acaso na Bahia, mas é pernambucano. Mas tem sangue azul e branco. Que os baianos não escutem isso, né? Os Porque podem ficar com raiva. Doutor Isaías, o senhor cuida da área de IT, chama TI, né? Tecnologia da Informação. Na verdade, eu coordeno apenas o Comitê Gestor do PJE. O que é PJE? PJE. Eu conheço PJ quando o cara não é funcionário de carteira assinada, ele é PJ. Que diabo é PJ? O PJE é o Processo Judicial Eletrônico, João. É o sistema onde nós temos a tramitação dos processos judiciais hoje em Pernambuco. E como é que está esse PJE? PJE. Olha, na verdade, nós tivemos uma evolução lenta. Há mais de uma década, o tribunal resolveu aderir ao sistema PJE do CNJ. E eu digo do CNJ porque nós temos alguns outros sistemas PJE paralelos, alguns TRFs têm sistemas diferentes, mas que não avançaram como esse do CNJ. Então, esse do CNJ é um sistema que você tem hoje mais de 50% dos tribunais estaduais presentes, vários TRTs e TRFs também. Porém, nós aderimos ao PJE Nacional do CNJ em 2011, então há mais de uma década. E ao longo desses anos todos nós sofremos evoluções enormes. Né? Começamos em 2011 com um projeto piloto, era só no juizado especial cível. Mas daí nós evoluímos 3 anos depois para as áreas cíveis, as turmas recursais, que é o 2º grau do colégio recursal, examina os recursos dos juizados. Né? E posteriormente, em 2016, avançamos com o PJE para todo o estado de Pernambuco. Ou seja, todas as comarcas já tinham acesso ao PJE, salvo nas áreas criminais, infância e juventude. Isso só aconteceu em 2021. Em 2022, nós já tínhamos a proibição de ingresso com processo físico, ou seja, só se admitia o processo eletrônico até hoje. Mas o grande boom mesmo que a gente teve nessa área tecnológica, e principalmente na questão do foco no processo eletrônico, foi em 2020. Em 2020, com a pandemia, se não fosse o processo, o PJE de Pernambuco, o processo judicial eletrônico, o tribunal parava. E os tribunais, os advogados deixariam também de trabalhar, as partes, a sociedade de terem os seus litígios resolvidos pela justiça, e nós não paramos. E nessa época, o tribunal tomou a decisão de rapidamente começar o processo de migração dos processos físicos para os digitais. Então, nós trabalhávamos com 2 sistemas naquela época, e até hoje ainda um pouco por conta dos remanescentes. Mas eram 2 sistemas, o Judiuim para os físicos e o PJE para os eletrônicos. E seus colegas de corte têm essa mesma ideia sobre a importância da informatização? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje é uma realidade, a tecnologia da informação é um novo paradigma para a justiça. A gente está buscando a justiça 100% digital. Os processos remanescentes que nós temos, hoje, se a gente fizer a relação, nós temos 96% de processos eletrônicos e apenas 4% físicos que já estão em processo de digitalização e migração. E o que ocorre é que
em termos de números mesmo, a gente pode dizer, aproximadamente 1.600.000 processos em tramitação eletrônica e apenas 91 mil físicos. Olha, porque você tem uma ideia que a justiça brasileira é lenta. Com esse trabalho, ela vai se tornar menos lenta, mais rápida? Olha, você tocou numa questão interessantíssima, porque muito se pergunta quais as vantagens, os benefícios do processo eletrônico, não é? E não é só isso. O processo eletrônico, e você quando tem uma justiça 100% digital, ela nos possibilita fazer uso das ferramentas de tecnologia que estão a nosso dispor e são desenvolvidas, né, pela nossa equipe de TI. E, dentre elas, robôs, inteligência artificial e o nosso futuro presidente do tribunal, que é desembargador Ricardo Paes, ele tem como meta realmente, digamos, imprimir uma velocidade maior ainda à revolução tecnológica que nós já estamos sofrendo. A gente passou por uma revolução tecnológica e está passando cada vez mais. Mas falando sobre a questão da vantagem, então veja, o processo eletrônico hoje, ele não precisa de estrutura física, não precisa da utilização de papéis, de impressoras, de toner. Quer dizer, a gente tem toda uma economia, a partir do momento que você tem uma grande parte da equipe trabalhando remotamente, ou seja, em home office, e isso não é integral, né? Geralmente a gente utiliza a forma híbrida no tribunal, ou seja, 2, 3 dias em home office e o restante de forma presencial, salvo aqueles casos em que o home office pode ser total, o trabalho pode ser totalmente remoto. E isso significa que nós precisaremos cada vez menos de estrutura física. Então, serão menos prédios alugados, serão menos energia consumida. A gente tem, então, na verdade, com o PJE, economia mesmo de custo, né, para o judiciário, que não é baixo, é muito alto. Imagine o que é você manter fóruns em todas as comarcas do estado, quase que toda cidade é comarca, então é muito complicado. Mas não é só isso, somente esse ganho de economia financeira, o custo econômico, mas também, principalmente, o ganho de eficiência. Ou seja, se nós somos mais eficientes na duração, na condução do processo e na duração do processo, né, é um benefício enorme para a sociedade, porque nós temos a responsabilidade de cumprir e observar o princípio da duração razoável do processo. Ou seja, todos nós temos direito a um processo rápido, célere, dentro do possível, evidentemente, porque nós temos várias circunstâncias que podem fazer com que o processo se prolongue. Mas com o processo eletrônico, em que os atos processuais são todos eletrônicos e que o juiz tem à disposição ferramentas de gerenciamento, você pode conduzir esse processo de forma muito mais rápida. Ou seja, tudo de forma virtual. O juiz não trabalha somente no fórum, na unidade jurisdicional, ali no seu gabinete. Ele está trabalhando à noite, no PJE, às vezes, quando quer adiantar o seu trabalho, ele vai trabalhar no final de semana, quando está livre, quando não tem nenhum compromisso. Ou seja, o juiz é assim, se ele tem uma opção entre assistir uma televisão ou alguma coisa que não vá ter um ganho e está com aquele trabalho atrasado, ele vai, evidentemente, abrir o seu computador e vai agilizar o andamento dos processos. É normal. O doutor Isaías, o doutor Ricardo me disse que uma das prioridades dele é acabar com a questão de audiência de custódia, acabar da audiência de custódia física, porque é um custo muito alto, que tem que levar o policial, tem que levar o réu lá para frente do juiz, deixando, inclusive, diminuindo a segurança das pessoas. Ele quer fazer a audiência de custódia toda por internet. O senhor vai ter esse trabalho, né? Isso é natural e é importante. Na época da pandemia, nós avançamos muito nessa questão das audiências por videoconferência.
nas sessões de julgamento por videoconferência, e hoje nós trabalhamos praticamente com as audiências virtuais. As presenciais são em menor escala. No próprio tribunal mesmo, nós temos a maioria das sessões por videoconferência e elas são consideradas telepresenciais. Por quê? Na verdade, é por videoconferência, mas você tem todas as prerrogativas de uma sessão de julgamento presencial, com sustentação oral e tudo mais. No entanto, nós ainda fazemos algumas sessões presenciais todos os meses. Cada turma de julgamento tem lá sua data marcada para fazer a sessão presencial, que é muito bom. Isso é salutar, esse convívio. Mas a audiência de custódia feita por videoconferência, eu acho que é uma realidade e é importante mesmo. Há um custo realmente de recambiamento de preso, a presença dos juízes nos fóruns, e esse é um deslocamento, você tem que ter todo um aparato policial de segurança. E eu acho que é uma solução bem interessante e que pode ajudar também a imprimir celeridade. E as pessoas que estão presas podem participar de audiência virtual? Porque eu me lembro que antigamente era uma coisa horrorosa, ali na Rua do Imperador. E iam lá os presos, muitas vezes 10 ou 20 junto por algema, para ir depor no fórum. Acabou isso, né? O cara pode estar lá no presídio e o juiz cá. Sim, pode estar acompanhado do defensor, do seu advogado, e em uma sala apropriada no estabelecimento prisional. Acho que tem toda a condição de se fazer isso tranquilamente. E a inteligência artificial já está sendo usada lá pelo senhor? Nós, no Tribunal de Justiça, já temos algumas ferramentas de inteligência artificial. Agora mesmo em 2023, desenvolvemos lá no tribunal o robô Bastião. O robô Bastião... Como é o nome do robô? Bastião. Quem é Bastião? Bastião. Bastião. Seu Bastião é o cara forte no TJ. É o cara forte, é o que está na... Seu Bastião, né? Bastião é o que está na linha de frente, né? Então, essa inteligência artificial que foi desenvolvida, ela tem uma finalidade muito interessante, que é justamente fazer uma busca, identificar as demandas predatórias e repetitivas. E isso gera um custo muito grande ao judiciário, e isso vai ajudar muito a reduzir essas demandas e fazer com que a gente faça uma limpeza realmente e mantenha, né, em tramitação no judiciário realmente aquelas demandas que realmente precisam tramitar e que são de suma importância para a sociedade. O senhor criou o Bastião, foi? E Bastião tem um bom salário? Tem. O Bastião é uma beleza. É uma beleza, não custa nada, né? É uma ferramenta que não custa nada. Trabalha toda 24 horas por dia, né? Exatamente. É maravilhoso. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o desembargador Isaías Lino, do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Doutor Isaías, esse trabalho na área do TI ajuda no júri? Veja, o júri tem suas especificidades, né? Ajuda sim na parte inicial, na parte de processamento do feito, né, de instrução, mas nós teremos sim os julgamentos do Tribunal do Júri, na forma presencial, como sempre é feito. Mas, porque o júri tem todo um ritual especial, né? Então tem que ser observado. Mas, sem dúvida, ajuda porque o que mais, digamos, faz com que esses processos do júri, às vezes, se prolonguem um pouco mais, é justamente a instrução. Né? Muito tempo, né? Às vezes é porque o que se demora mesmo é instruir o processo. Você ouvir as partes, as testemunhas, fazer a produção de provas e se chegar à finalização do processo, até a fase de pronúncia, quando o juiz vai sentenciar, determinando que aquele acusado vá a julgamento no tribunal do júri. Então, tem toda uma processualística diferenciada.
O senhor, como juiz, fez muito júri? Eu fiz no início da carreira, meu primeiro júri foi em 1992, na comarca de São José do Egito, lá no Pajeú. E fiz alguns também. Eu quero saber esse primeiro, como foi? Esse Quem era o réu? Olha, João, faz muito tempo, mas engraçado. Esse processo do júri foi interessante, porque eu fiz participei desse julgamento e o advogado de defesa era José Rabelo, né? José Rabelo era considerado um dos advogados assim mais, ele era um rábula, na verdade, né? E aí ele O senhor novinho, né? Novinho, tinha apenas 22 anos de idade na época. E o Zé Rabelo, ele tinha uma fama de fazer de ser um bom defensor e fama de absolver os réus. E, curiosamente, esse réu foi absolvido no dia do julgamento lá. O Zé Rabelo até pai do promotor de justiça, né? André Rabelo, trabalhou comigo também no interior. E foi interessantíssimo. Foi meu primeiro júri, foi um prazer fazer com ele. Foi uma experiência muito boa. O que é que esse réu fez? Homicídio. Homicídio. E foi absolvido, foi? Foi absolvido, mas em legítima defesa. Mas tinha então, lá o advogado bom, né? Um bom advogado e tinha lá as provas dos autos. Mas depois que o senhor fez a faculdade de Direito, o júri é uma experiência que eu acho importante na carreira de um advogado, né? Sem dúvida, é importantíssimo. E eu acho que a área criminal como um todo, ela, digamos, encanta muito o estudante de Direito por conta das teses, né? Da forma de trabalho oral que você, na verdade, tem aquele desempenho. O júri encanta por aquela apresentação que parece uma apresentação quando tem a acusação falando e depois a defesa se manifestando, né? E que puxa muito pelo emotivo, né? Às vezes, mas é um trabalho que encanta porque ali oral, junto de uma plateia de espectadores que estão ali fazendo. Então, é um procedimento diferenciado e que você realmente aproxima muito mais a população daqueles fatos que ocorrem, né? Porque então, teve, né, recentemente, um júri famoso aqui do Recife, do motorista que matou uma família toda lá na Tamarineira, que foi transmitido pelo TJ, pela televisão. Todo mundo pela televisão para assistir. É porque hoje todas as nossas sessões de julgamento estão sendo transmitidas pelo portal do tribunal, né? Então, e eu acho que é importante uma aula para o estudante, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E é muito comum a gente ter uma série de estagiários assistindo às sessões de julgamento do Tribunal do Júri, como também nas nossas sessões lá do tribunal também temos a presença de estagiários sempre. O Tribunal de Justiça de Pernambuco tem um problema muito grande, que é o quadro, né? Faltam juízes, tem várias comarcas que não tem juiz. Recentemente foi feito um concurso e vários não assumiram, né? Que são de outros estados e tal. Essa ausência do juiz, o senhor que foi juiz em várias comarcas, é um problema sério, né? Sim, sempre foi, né? Sempre nós sofremos esse déficit de magistrados. E, olha, quando eu comecei a carreira em 92, eu já fui para o sertão do Pajeú assumindo 5 comarcas. Então, teve uma época que eu era juiz de Itabira, acumulava Afogados da Ingazeira, acumulava Tuparetama, Itapetim, São José do Egito e ainda Flores, ou seja, Carnaíba, perdão. Ou seja, era um dia em cada comarca. Você não tinha condição de fazer um trabalho eficiente porque você tinha que estar um dia em cada lugar diferente. E cidades, por exemplo, na área de crimes, com histórico, né? Cidades com histórico, né? Sim. Então o juiz tinha que trabalhar muito. Sem dúvida. E hoje ainda tem juiz com várias comarcas? Temos ainda algumas, talvez não dessa intensidade, né?
Agora nós tivemos um último concurso que encerrou agora no ano passado. E, se eu não me engano, eu não estou me recordando ao certo quantos assumiram, mas algo perto de 50 novos juízes que já devem estar finalizando o curso de iniciação à carreira da magistratura, que é um curso de preparação, que é feito na escola judiciária, e devem estar sendo direcionados para as suas comarcas agora recentemente, no início desse ano, eu acredito. E já ouvi também do futuro presidente que deseja também já fazer um novo concurso para que essas vagas remanescentes sejam supridas. Então, a gente não para, né? O tribunal está fazendo quase que de 2 em 2 anos concursos. Enfim, esse daí parece que não foi suficiente para porque muitos desistiram, né? Foram para outros estados. Exato. Hoje o concurso é tão global, a maioria dos aprovados, salvo engano, são de outros estados. Nós só temos uns 12 pernambucanos. E o CNJ também está se modernizando, CNJ? CNJ, com certeza. A gente tem... Hoje o CNJ ele consegue nos trazer, digamos assim, uma uniformidade maior em toda a justiça, né, estadual. A gente consegue ter menores diferenças em termos de procedimentos, digamos assim, os tribunais são hoje muito mais parecidos, né? Então, o CNJ ele procura fazer esse trabalho quando se baixa uma resolução lá no CNJ, ou seja, todos os tribunais têm que cumprir. Então não há mais aquela diferenciação, um faz de um jeito, faz de outra forma. Então, foi importante o CNJ, a vinda do CNJ, para que desse esse corpo nacional à justiça. E nesse trabalho do senhor, o senhor faz parceria com os tribunais de justiça de outros estados? Claro que sim. A gente hoje, eu vou até abordar isso é importantíssimo. Uma das grandes mudanças que nós tivemos desde que eu assumi a coordenação do PJE foi a mudança de versão em 2022, em que a gente conseguiu ir para a versão mais atualizada à época do PJE do CNJ. E, naquela ocasião, nós conseguimos nos ligar à plataforma digital do Poder Judiciário, que é chamada PDPJ. Hoje, quando o magistrado ele acessa o PJE aqui, na verdade ele está acessando o PJE lá no CNJ e entrando nessa plataforma. O que é a PDPJ? Dentro do projeto Justiça 4.0, a gente tem essa PDPJ, que é essa plataforma. Nada mais é do que um marketplace. Você tem lá um mercado mesmo, em que você encontra todos os serviços em que o magistrado utiliza no seu dia a dia para trabalhar nos seus processos, como, por exemplo, Renajude, Cisbajude, o BNMP, que é o Banco Nacional de Mandados de Prisões, uma série de aplicativos, de serviços, que você só com um login, lá com o certificado digital, só entrando nessa plataforma, você já está com todos eles ali ao seu dispor. Antigamente, a gente precisava de ir a uma biblioteca, procurar nas prateleiras onde é que está tal lugar, tal serviço. Hoje não, está tudo numa prateleira só, que é nessa PDPJ. E tem os aplicativos lá, que nós podemos também usufruir dessas inovações, que são aplicativos que, por exemplo, tem o Codex, onde nós armazenamos todos os dados, e no ano passado nós integramos o Codex. Toda a base de dados dos processos de Pernambuco está nesse Codex, na nuvem, e com base nesses dados, nós já podemos usar outros sistemas como Synapse, que a gente pode trabalhar aplicativos de inteligência artificial, utilizando essa base de dados
para que a gente possa agilizar os processos do PJE. E tudo isso é trabalhado de forma conjunta com os outros tribunais, porque nós temos também o Comitê Nacional, que reúne todos os tribunais de justiça e estaduais usuários do PJE. O PJE ajuda, o senhor já contou aqui, o magistrado, né, o desembargador, o juiz, e ajuda o advogado? Sem dúvida. O PJE hoje é uma ferramenta que, se você perguntar, João, a algum advogado, você quer voltar ao processo físico? É lógico que ele vai dizer, Deus me livre, porque quem trabalha hoje com processo eletrônico jamais pensaria em retornar àquela época do processo no papel. Só para você ter ideia, João, antigamente, quando a gente tinha uma necessidade de o magistrado ter que se deslocar ao médico, e você sabe que quando a gente vai numa consulta, às vezes você perde 1, 2, 3 horas, porque é muita gente para ser atendido, não fazer um exame ou alguma coisa assim. E o magistrado saía para ser atendido numa consulta e ficava numa situação em que às vezes tinha lá uma liminar do plano de saúde, uma questão urgente de internação, e se precisava da decisão urgente daquele magistrado. E cadê o juiz que não estava no local? Hoje você dá um telefonema para o magistrado, veja, já ele era... esperando o médico e dando já um era parecer. bom enquanto ele tinha um notebook que ligava ali o token e a internet 4G e podia acessar o PJE e ali assinar o documento. Hoje em dia, João, nós tivemos agora o lançamento agora no final de 2023 do PJE Token. Então, basta ele estar com o smartphone na mão, seu iPhone ou Android na mão, entrar na plataforma do aplicativo do PJE Token, ver a decisão, ler, se precisar de alterar alguma coisa, ele consegue alterar, editar e assina. E depois vai para o médico. E depois vai para o médico, enquanto está esperando. Nós queremos agradecer ao Jair Lins, que é um dos mais brilhantes integrantes do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador. Entrou lá menino, foi talvez o desembargador mais jovem que Pernambuco já teve, mas está dando realmente um show. Forte abraço, até amanhã, se Deus quiser.